preciso de uma ajuda de vocês. Gostaria de falar sobre a minha mãe. Eu frequento um centro espírita onde estudo a doutrina e também participo dos trabalhos mediúnicos. Bom, minha mãe já é uma senhora de 74 anos, está bem lúcida, mas é um espírito encarnado que só sabe reclamar. Tudo que eu e meus irmãos fazemos para ela, e meu pai também, nada está bom. Faz da vida o martírio de sofrimento. Minha irmã e meu irmão mais novo que eu, já estão perdendo a paciência, pois de tanto que ela reclama e não agradece a nada, eu, como estudante e aprendiz da doutrina espírita, tento orientá-la na melhor maneira possível, para que ela agradeça mais, menos nas horas difíceis, mas não adianta, ela não consegue, pois criou essa nuvem escura que a rodeia e a dirige. Quando estou lá, sinto a presença dos espíritos ligados a ela pela sintonia de pensamentos. Eu gostaria de um auxílio de vocês. Muito obrigado. Com vocês. Bom, eu vou começar. Uma primeira coisa que a gente precisa observar é que, na verdade, capacidade que a doutrina espírita tem de nos oferecer algum tipo de informação na relação com o outro, não é no sentido de verdadeiramente retirar com a mão os problemas que existem. Um dos grandes trunfos que a doutrina espírita possui são duas coisas que são fundamentais. A primeira delas é a ressignificação. É você olhar para a mesma pessoa, mas com outro olhar. Uma coisa é eu olhar como se ela fosse uma pessoa apenas corpo, como se ela fosse apenas um indivíduo de carne e osso sem nada. Então eu olho para ela como se ela fosse apenas uma pessoa. E a outra é olhar como sendo um espírito que está no processo de burilamento, que eu também estou, que o fato de sermos família tem um sentido, para que eu consiga ter essa visão assim mais dilatada do existir. Então, a primeira coisa que é importante para que a gente consiga trabalhar isso é a ressignificação, ou seja, o dom de olhar o outro por um olhar mais espiritual. Às vezes tem um filho difícil, mãe difícil, olhar a pessoa não como pessoa, mas o espírito que você está tendo a chance de estar pertinho de você. Segundo, além da ressignificação, a resignação. A gente se debater, a gente se desesperar diante da vida, a gente se amargar, a gente se angustiar e não querer, de certa maneira, encontrar uma forma pacífica de resolver, é muito típico quando a gente está dentro de um cenário em que a gente pensa que o outro é realmente corpo. Então, esses dois elementos, a ressignificação e a resignação, eles são muito importantes para a gente trabalhar nisso aí. Por que digo isso? Porque mãe é mãe. E a gente não tem como dizer assim, não, eu não gostei dessa, eu vou pegar outra ali no mercado. Não é uma pera, não é uma fruta que você vai, escolhe outra e traz para casa. Mãe, mãe. Mas é muito difícil conviver. Aí a gente tem que encontrar ferramentas de proteção do lar, ferramentas de organização emocional nossa, no sentido de refazer o ponto de vista, olhar de maneira diferente, para que a gente tenha força. Não é que o outro vai mudar, mas eu passo a ter um olhar diferente, e ainda que o outro seja na mesma posição, sem se mexer, o meu coração fortalecido consegue enxergar com mais paciência do que a gente tem capacidade de fazer nos dias atuais. Sâmia, quer complementar? A problemática que foi trazida é uma problemática familiar que é comum.
né? Não só em relação à mãe, mas muitas vezes em relação aos filhos ou algum outro parente nessa situação. É como se fosse uma situação em que a pessoa traz uma insatisfação íntima consigo mesmo, com a vida. Então, o olhar dessa alma, desse espírito, como bem falou o Elahá, é um olhar que não consegue ver alegria, que só consegue ver problemas, defeitos, e aí a pessoa se torna exigente, como se nada a satisfizesse. E não vai satisfazer. Pode botar ouro, não vai adiantar, porque o vazio está dentro dela, né? É o vazio que a pessoa traz. Tá aí a família. Bem, voltando ao que ela disse, somos espíritos imortais. Todos nós renascemos no ambiente familiar perfeito, programado. Nós nascemos juntos com as pessoas que temos que renascer. Não adianta olhar para a família do vizinho e achar que é melhor. A nossa história é essa. E nós recebemos, principalmente no nosso ambiente familiar mais estreito, ali, os espíritos com quem nós necessitamos conviver. Não estou falando se é expiação, se é provação, é o que nós precisamos. E muitas vezes, algumas almas estão tão doentes e são colocadas perto de nós como um investimento. Então, muitas vezes, nós, na situação de filhos, temos, às vezes, o sonho de olhar para os nossos pais, querendo ver neles o estereótipo perfeição de pai e mãe que a sociedade, né, a mídia em geral, coloca e nós não encontramos. Então, nós temos que começar a ver aquele ser, principalmente acima dos laços consanguíneos, como um irmão espírito. É difícil? É. Não vamos sonhar que é fácil, que a gente vai conseguir. Não, nós vamos perder a paciência, nós vamos adoecer, nós vamos ficar cansados, a gente vai dizer que não suporta, mas nós vamos conseguir. Né? Vamos conseguir amá-los com o amor possível naquela situação. Não abrir mão dos tratamentos. Não, sempre lembrar que sim, existem substâncias, existem remédios, né, medicamentos que podem melhorar esse quadro. Então, não vamos abrir mão dos tratamentos, não vamos abrir mão da oração, porque sim, é possível que exista, até porque nós atraímos aqueles que se assemelham a nós. Não estou falando de obsessão, mas uma pessoa que vive com mau humor atrai essa energia e ela mesmo emite essa energia que interfere no ambiente da casa e pode até adoecer as pessoas. Então, a oração sincera, envolvendo aquela alma querida, são imprescindíveis. Tá? Aí, uma última coisa. É importante que as pessoas que convivam mais de perto com essa mãe, com essa mãezinha, se fortifiquem também, para poder continuar nessa verdadeira missão, que é aprender a amar sem exigir. Muito bem, Sâmia, muito bem, Eu, Elahá. Pode falar, Elahá. eu queria só organizar as falas para a gente poder ajudar melhor o nosso amigo, juntando o que a Samia falou com o que eu falei. Ponto número 1, o problema está nela. Então, ela tem problema com o pai, problema com o irmão mais novo, então não é um problema com alguém, é um problema dela. Então, o problema está nela, é um problema da alma. Então, o que você quiser fazer para tentar corrigir é dela, isso é dela. Então, é difícil a gente querer corrigir o que é o outro. Então, primeiro, é dela. E a gente tem que fazer o quê? Cuidar da nossa parte. Em que sentido? Melhorar a nossa estrutura, estudando mais, analisando mais, se fortalecendo mais, culto do evangelho no lar, e fazer todo o trabalho de preparação, porque não tem como você alterar o outro. E se tiver que conversar com ela, tem que conversar com ela fora do surto. Não se conversa com pessoas quando elas estão aborrecidas, irritadas, é pior. Tem que deixar a hora passar, quando ela estiver calma, e você, mãe, não pode fazer isso. Faz mal para a senhora. Não faça isso não. Mas nunca discutir quando ela estiver estressada. Então, a gente, entendendo que ela é um espírito, entendendo que isso é uma questão dela, entendendo que a gente tem que se fortalecer espiritualmente, que tem que fortalecer a casa, e o diálogo tem que ser fora do ambiente de tensão, a gente pode encontrar alguns
pontos de melhoria para tudo isso. E essa me lembrou uma coisa muito importante: medicação. Ela pode ter depressão, e às vezes as pessoas reagem à depressão sendo agressivas, sendo impulsivas, violentas, e a gente não consegue entender. Então, isso também é uma face do processo depressivo.